Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito realmente poderoso, o perdão que liberta. A ideia vem da virtuologia, que é um estudo sobre o comportamento humano e as virtudes. E a gente vai ver como que o perdão pode ser, de verdade, a chave para soltar aquelas correntes que prendem a gente por dentro. E para começar, fica a pergunta: o que será que impede a gente de ser livre de verdade? A resposta? Olha, talvez não seja o que a maioria imagina. Não está do lado de fora, não. E é aí que está o ponto central. A prisão de verdade, na maioria das vezes, não tem grades de ferro. Ela está dentro da gente. É uma estrutura que nós mesmos construímos, sabe? Com julgamento, com culpa, com aquela necessidade constante de punição ou de se punir. É um sistema que opera em silêncio dentro de nós. Então, para a gente conseguir desmontar essa prisão interna, a gente precisa primeiro entender como ela foi construída, né? E a base de tudo, o primeiro alicerce, são as correntes do julgamento. Olha só que interessante esse princípio. Com a medida com que julgamos, seremos julgados. Isso é fundamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente julga alguém, esse ato não é uma via de mão única. A régua que a gente usa para os outros, a gente acaba, mesmo sem perceber, usando para a gente mesmo. E aí nos prendemos num ciclo de autocrítica que não tem fim. E o mais curioso é que esse padrão de julgar não é só uma coisa nossa, individual. É algo cultural, coletivo. Pensa bem, figuras históricas, bíblicas, como Caim, Judas, a gente lembra deles como os culpados, os traidores, e não como seres humanos que cometeram erros. Até rituais como malhar o Judas reforçam essa ideia de vingança, de punição. E essa lógica toda que está na sociedade acaba virando aquela vozinha dentro da nossa cabeça que diz que errar é imperdoável. Ok, então se o julgamento prende a gente, qual é a saída? Como a gente encontra liberdade? É justamente aqui que entra uma nova forma de enxergar o perdão. Esse tal de perdão libertador que a virtuologia apresenta é, antes de tudo, uma decisão, uma escolha consciente. A ideia não é passar uma borracha no erro, mas sim cortar o laço emocional que prende a gente àquilo. É um ato de libertar a si mesmo, de interromper um ciclo de dor que fica se repetindo. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Olha só, o perdão tradicional muitas vezes foca em anular o erro do outro, né? O foco está em quem ofendeu. Já o perdão libertador, o foco muda completamente. É sobre liberar o vínculo que prende a gente ao erro. O foco é na nossa liberdade interna. Um pode ser visto como um ato moral, o outro é uma decisão consciente de evoluir. É uma virada de chave gigantesca. Beleza, mas por onde a gente começa essa jornada então? Bom, o primeiro passo é olhar para o mundo à nossa volta. Esse processo funciona meio que em camadas, sabe? Vai do mais amplo para o mais pessoal. Primeiro, tem o perdão simbólico. A gente começa perdoando essas figuras históricas para quebrar esses padrões coletivos que a gente falou. Depois, a gente olha para o nosso passado para liberar as amarras com parentes que já se foram. E por fim, a gente chega no presente para lidar com as dores e os desafios com quem está aqui, agora, nas nossas relações do dia a dia. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: cada um desses níveis de perdão é sobre cortar correntes invisíveis. É como desatar nós de ressentimento, de mágoa, nós que nos mantém presos lá no passado e não deixam a gente viver o presente de verdade. E depois de fazer esse movimento para fora, a gente chega no ponto talvez mais difícil, mas também o mais transformador de todos: a fronteira do auto-perdão. Porque no fim das contas, a jornada mais profunda é sempre para dentro. É olhar no espelho e encarar a pessoa que a gente muitas vezes mais julga e mais condena, nós mesmos. A nossa lógica interna, ela não perdoa, no sentido literal. Enquanto existir ali uma culpa mal resolvida, inevitavelmente vai existir uma necessidade de punição. É como se o nosso sistema interno buscasse um jeito de quitar essa dívida. E o pior é que essa punição nem sempre é óbvia. Na maioria das vezes, ela é silenciosa. Ela aparece como autossabotagem, sabe? Aquela incapacidade de aceitar uma coisa boa que acontece. Um sofrimento que a gente nem sabe de onde vem. É, no fundo, uma vingança que a gente pratica contra si mesmo, dia após dia. Mas atenção, é muito importante entender isso aqui. Se perdoar não é passar a mão na própria cabeça. Não é fingir que não teve responsabilidade. Pelo contrário, é um ato de pura maturidade. É olhar para si mesmo, reconhecer a própria humanidade com falhas e tudo, e tomar a decisão de parar com esse ciclo de autopunição. Isso tudo nos traz para o grande final dessa jornada,
a liberdade que a gente encontra quando decide, conscientemente, não punir mais. A lógica que a virtologia nos apresenta é bem direta. Olha só, quem vive no julgamento, vive se punindo. Simples assim. Quem aprende a perdoar, começa a se libertar. Quando a gente perdoa o outro, aquela rigidez interna nossa começa a diminuir. E quando a gente finalmente se perdoa, aí sim, o ciclo de autossabotagem se quebra de vez. E essa talvez seja a grande sacada de tudo isso. Liberdade de verdade não tem a ver com nunca errar, com ter uma vida perfeita. Isso não existe. Liberdade é não ficar preso ao erro. Não é sobre apagar o que aconteceu, mas sim sobre impedir que o passado continue ditando as regras do nosso presente. E para a gente fechar, fica essa reflexão final que é bem forte. No fim das contas, o que mantém uma pessoa aprisionada não é o erro em si, mas a necessidade que ela tem de continuar se punindo por ele. Liberar essa necessidade talvez seja isso que significa de verdade ser livre.